Informação de qualidade, serviços, denúncia e opinião. Aqui na Espinharas FM. Programa Polêmica. Vou voltar aqui agora são 5h30. 5h30. Já estou aqui em linha, conversando com ele aqui, com o professor Edivaldo Lima. Ele é diretor, vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, né? Nossa querida UEPB. O professor, não sei onde ele está, mas já vou perguntar, já dando o seu boa tarde inicial. Professor Edivaldo Lima, seja bem-vindo à Rádio Espinharas de Patos, receba o nosso boa tarde. Boa tarde, Josivan. Agradeço aí a colaboração, a contribuição de nos ter passado essa oportunidade. E boa tarde a todos os ouvintes. Professor, o senhor está em Campina Grande, está em João Pessoa? Onde é que o professor está nesse exato momento? Nesse momento estou em Campina Grande, mas já viajo amanhã. Mas estou em Campina Grande, sim. Muita luta, professor. Muito obrigado ao professor por ter atendido aqui essa importante discussão sobre a nossa queridíssima Universidade Estadual da Paraíba. Professor, já falando na nossa queridíssima Universidade UEPB, inclusive com muito orgulho, eu tenho um filho que estuda na UEPB, no curso de Ciências da Computação, né, o Engels, que deve estar aí já se preparando para ir para a UEPB. Me fala um pouco, professor, da importância da UEPB justamente para o desenvolvimento educacional, econômico do estado da Paraíba. Certo. Pois é isso, é importante que a população paraibana, que a sociedade paraibana como um todo, né, e todos os nossos profissionais tenham essa sensibilidade a respeito da importância da UEPB para o desenvolvimento do estado da Paraíba, né, porque a gente sabe que desenvolvimento vem com qualificação profissional, com investimento na cidadania, investimento em capital humano, obviamente, né? E é a UEPB que tem formado os profissionais de áreas de humanas, médicas, ciências exatas como um todo, e por isso a gente entende que o dinheiro que é utilizado com a UEPB não pode ser visto nem considerado como gasto, né? E sim como um grande investimento, porque é a partir do conhecimento que a universidade publica, né, especialmente nas pesquisas, nos projetos de extensão, nos projetos de iniciação científica e até mesmo a pós-graduação, que traz o recurso para o estado da Paraíba. Então, a Universidade Estadual da Paraíba é um patrimônio, sim, imenso para esse estado da Paraíba, e é uma universidade que forma o povo paraibano, que qualifica os nossos profissionais paraibanos em todas as áreas do conhecimento. É isso, Josivan. Professor, está existindo, inclusive, já agora com a possibilidade de uma paralisação no dia 23 de abril, né? Essa paralisação seria para chamar a atenção do governador João Azevedo em relação a demandas da própria UEPB que não estão sendo atendidos, a questão de infraestrutura, a questão das progressões dos professores, questões das mais diversas estruturais dentro da UEPB. Essa paralisação, professor, do que acontece no dia 23 de abril, salvo engano, qual é a principal pauta de reivindicação dela? Certo, essas 4 pautas que a gente separou, aproximadamente 4 pautas, Josivan, elas vão desencadear exatamente no porquê da paralisação, tá? Então, a paralisação está acontecendo exatamente porque nós chegamos no limite da paciência, né? Daqui a pouquinho eu historicizo um pouquinho mais essa motivação das paralisações em função dos retroativos. Ou seja, a pauta principal, né, é esse pagamento dos retroativos. Mas nós temos várias outras pautas importantes que não teríamos tempo de discuti-las todas aqui, que está voltada mesmo para o duodécimo que vai para a Universidade Estadual da Paraíba, mas nesse momento o ponto principal é a questão dos retroativos. A paralisação, né, nós chamamos uma assembleia, né, porque fizemos várias convocações do governo do estado a partir de ofícios, e acabamos nessa assembleia deliberando em fazer um ato político para que os professores possam participar presencialmente ali em frente ao escritório de representação institucional do governo do estado da Paraíba, né, localizado na Benjamin Constant, em frente à Estação Velha, aqui em Campina Grande, tá certo?
mas, na verdade, o que envolve a questão dos retroativos, é importante que a comunidade, a população paraibana tenha conhecimento, é exatamente porque nós temos, é uma dívida trabalhista que o governo do estado tem conosco. Nós temos uma lei, né, chamada Lei das Progressões, do PCCR, que a Lei 8.441, que ela nos dá esse direito, né? Então ela nos concede a progressão de docentes, mas essa lei de progressões está sendo descumprida. O não pagamento dos retroativos, que é um direito trabalhista, é uma dívida trabalhista que o Estado tem conosco, é o descumprimento da lei. Então, a gente já vem lutando com isso desde 2016. Então, em vários momentos, a gente pensou quais seriam os motivos, né, do governo não querer pagar esse retroativo dessas progressões e qualificações que a gente tem, né? Então, um dos primeiros motivos, a gente pensou naquela questão do limite orçamentário, né, que poderia estar impedindo o pagamento dos retroativos, em função da queda da arrecadação e outros pormenores, outras justificativas que a gente acabou descobrindo que não tinham funcionalidade, não faziam sentido, né? E a queda da arrecadação não foi concretizada, né? Foi na época ainda de Ricardo Coutinho, e por isso o Ricardo Coutinho sancionou aquela lei 10.660 em 2016, que bloqueou as nossas progressões. Ou seja, então, mas não foi nada concretizado. João Azevedo acabou derrubando essa lei, mas hoje, né, com a manutenção das mesas de negociação, o governo ainda não apresentou nenhuma proposta convincente para justificar o não pagamento dos retroativos, né? Teve aí uma outra justificativa atribuída a um resquício de duodécimo, né, de aproximadamente 20 milhões, que não foi pago ainda pelo governo de Zé Maranhão, e a UEPB acabou judicializando, e esse montante a UEPB ganhou na justiça, me parece que em primeira instância. Então, a gente até pensou que isso poderia ser um dos motivos justificados pelo governo de não pagar esse montante de retroativos por causa dessa causa ganha a partir da UEPB e desse montante de resquício, né? Mas, então, aí a gente ficou bloqueado, né? Já encaminhamos pelo menos 4 ou 5 ofícios pedindo uma retomada das mesas de negociação com o governo do estado. Apenas o Gilmar nos atendeu ultimamente, né? Me parece que a semana passada o secretário, um dos secretários do governo do estado, mas não foi uma resposta convincente. A gente ainda não tem uma segurança a respeito do recebimento desse montante que o Estado nos deve, que a gente chama de dívida trabalhista, né? E a gente vê que os dados que foram apresentados pelo fisco estadual, a gente viu que houve um aumento de aproximadamente aí na arrecadação de mais de 400 milhões no último trimestre de 2024. O ano passado a mesma coisa, a gente não teve aumento salarial, mas teve um superávit aí na arrecadação do Estado de mais de 2 bilhões de reais. Né? Então, mas eu estou entendendo particularmente, até mesmo a nossa categoria, que é falta mesmo de vontade política, né? Mas não retoma o diálogo, porque é dito como o governo do diálogo, né? O João Azevedo sempre faz aí a disseminação na mídia de que é o governo do diálogo, mas não está havendo diálogo com a UEPB. Como você mesmo sabe, a questão estrutural da universidade realmente está extremamente precária, cara. Está muito precária mesmo. Além disso, ainda tem essa dívida trabalhista com os professores, né, e funcionários como um todo, né? E a progressão ela é importante porque, imagina, a gente estuda, faz graduação, mestrado, doutorado, faz especializações de maneira geral, entra na universidade pública através de concurso, tanto professores quanto servidores de maneira geral. A lei sempre prevê no edital que tem progressões sistemáticas, né? E por qualificação, e tem um intertício de 2 anos para você produzir artigos, participar de eventos, né? Fazer publicações em revistas especializadas, sustentar os 3 tripés da universidade, né? Que é pesquisa, ensino e extensão. E aí você aguarda a progressão 2 anos depois.
A gente é examinado novamente, né, por uma banca, e aí nos dá essa progressão entre níveis, né, para receber uma quantidade melhor no salário. Olha, mas sim, professor. Diga. Pode ficar à vontade, professor. Então, historicamente, Josivan, desde novembro de 2023, o governo do estado encerrou essas negociações, paralisou praticamente definitivamente, nem das respostas do ofício, né? A nossa presidenta Elizabeth cerca o governador por todos os lugares, eventos, inaugurações, feiras, entrega o ofício em mãos e ele justifica que a agenda está muito cheia e não tem como atender a UEPB e nem o sindicato, nem a do UEPB. Novembro de 2023, né? Então, a negociação de um acordo para viabilizar o pagamento das nossas progressões por carreira e por competência é uma valorização da educação superior, né? Sem dúvida. Por isso, então, por isso que a paralisação é uma forma de pressão política a partir de um ato político concreto, né, para a gente tentar retomar esse diálogo, né? Então, a gente já fez ocupações na Granja, fizemos ocupações e manifestações no centro administrativo, tendo o pagamento dos retroativos como a principal bandeira de luta. Mas por trás dessa defasagem aí dos retroativos, ainda tem a estrutura mesmo da própria universidade, né? Eu me refiro à estrutura, a questão, o prédio propriamente dito, sim, né? E como você disse, né? Seu filho estuda aqui na UEPB, ele sabe muito bem da situação, né? Então, o retroativo, que é a bandeira principal nesse momento, que está desencadeando na paralisação, e virão outras paralisações, sim, esse retroativo, ele deve cumprir, ele existe para cumprir um direito dos professores. É direito legal, né? Direito trabalhista. A gente trabalha muito, né? No sentido de fazer a universidade existir. E está previsto no plano de cargos e carreira e remuneração da nossa categoria, né? Aí você imagina, de 2016 até hoje, os docentes tiveram aí as progressões congeladas, né? Por uma lei estadual, a que eu já te falei, a 10.660, 2016. Claro que uma parte dos salários foram confiscadas e a gente ainda tem a renda reduzida, né, durante esses anos todos. Às vezes a gente tem a impressão de que não existe inflação na cabeça do governo do estado, né? Não, tem não. Diga. Eu estou em linha com o professor Edivaldo Lima, que é diretor vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, que é a do EPB. Professor, na verdade, a gente vem sofrendo ataque na educação. Esse país nunca levou a educação a sério, nunca levou. A gente criou a educação através de muita luta, de muito sangue, de muito suor. A UEPB mesmo surgiu através de movimentos populares, movimentos de lideranças, para que a universidade fosse criada na Paraíba. A UEPB é uma instituição nova, não é uma instituição centenária, nem tampouco, né, tem uma história longínqua, mas é uma universidade extremamente importante, porque é a única universidade que nós temos pertencente ao estado da Paraíba. Então, nós percebemos que há um discurso falacioso, né, o discurso falacioso, até daqueles que deveriam entender melhor a importância da educação pública gratuita e qualidade, porque os governos que se dizem, não acredito mais que tem governo de esquerda na Paraíba, mas Ricardo Coutinho, que era a pessoa mais centrada e também não deu a contribuição necessária ao EPB, o governador João Azevedo também tem sido intransigente com relação às discussões em torno da melhoria da educação como um todo no estado da Paraíba, e nós estamos vivendo um momento de muito ataque. Primeiro ataque a nível federal foi o translocado, o fascista Bolsonaro, atacando de forma direta os recursos das universidades, atacando recursos das universidades, das instituições federais. E agora o senhor me diz que João Azevedo também ignora a própria lei e não discute. Então é difícil, professor, essa situação. Professor, então reforça para a gente essa necessidade de paralisação no dia 23 e como funciona, professor? Vai funcionar só em Campinas, João Pessoa? Como é que Patos pode contribuir nessa paralisação do dia 23 de abril? Sim, com certeza. Falando dessa questão de governos, esquerda e direita, socialistas, né?
é o caso do partido do João Azevedo, um governo que tem uma dívida de 75 milhões, né? Uma dívida trabalhista para os funcionários e professores da Universidade Estadual da Paraíba. Ele não está valorizando a educação, e ele não abre o diálogo, né? Então, ele não abre o diálogo. Então, é uma dívida trabalhista que cresce progressivamente e não chama para fazer um acordo. Então, a preocupação com a educação é praticamente zero. A gente vê que não tem uma certa responsabilidade política em direção à educação do povo paraibano, né? Isso. As nossas paralisações, a gente, de maneira geral, estamos buscando produzi-las, né, com ação política concreta em cada campi da universidade, tá certo? Então, a gente vai estar produzindo faixas, produzindo cards com essas manifestações, colocando o carro de som em Campinas, João Pessoa. Em cada um desses campi tem uma representação do nosso sindicato. A gente está trabalhando dobrado para que isso aconteça, pedindo o apoio, né, da comunidade paraibana para que compreenda a necessidade e a importância da manutenção da UEPB, né, a existência da UEPB para o povo paraibano. Por isso a gente está fazendo a divulgação o máximo possível e, mais uma vez, é claro, agradeço à imprensa que trabalha com esse formato que vocês trabalham, em defesa da realidade do povo paraibano, em defesa da educação de qualidade. E a paralisação é importante que ela seja divulgada, sim, tanto pelas mídias televisivas, quanto pela mídia de rádio, enfim, para que o Estado da Paraíba perceba que o governo João Azevedo não está valorizando os professores, sim, e nem a formação e qualificação da educação superior na Paraíba. E eu digo mesmo para a educação de base, viu, Josifão? O ensino fundamental e médio está na mesma problemática. Eu faço parte do Fórum dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, que são 33 entidades sindicais que representam o restante das outras categorias do Estado, e todos eles estão na mesma situação. A gente não está sendo valorizado pelo governo de João Azevedo. Ô professor, nosso tempo aqui correu e é um tempo curtinho, mas eu queria primeiro agradecer o senhor por ter sido tão informativo. O senhor disse o que é que está acontecendo, inclusive pontuou a necessidade de chamar a atenção da sociedade e principalmente a atenção do governo para ter sensibilidade com essas demandas da UEPB, mas deixa aqui os microfones para suas considerações finais, professor, e estarei, sem dúvida nenhuma, presente nessa mobilização que vai acontecer agora no dia 23 de abril em prol da nossa queridíssima Universidade Estadual da Paraíba. Perfeitamente, Josivan. Eu quero convidar, sim, toda a sociedade paraibana, do estado da Paraíba inteira, que acompanhe, sim, essas manifestações, porque é uma luta muito importante, especialmente para a classe trabalhadora paraibana, que invista na educação, que cobre do governo do estado e nos apoie nesse movimento em defesa da educação de qualidade aqui no estado da Paraíba. Não adianta nada divulgar a qualificação do Estado em termos financeiros, né? Porque o desenvolvimento vem a partir da educação de um povo. Sem dúvida. Professor, agradeço imensamente, parabéns pelo trabalho que tem sido feito pela do UEPB e, sem dúvida nenhuma, essa luta não é só de uma categoria, não é só uma luta da UEPB, mas é uma luta também do povo paraibano.